vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vou ler agora versículos 16 a 18. E nós vamos ler até o final, no capítulo 5, mas nós vamos lendo e estudando juntos a palavra. Então, permaneça aberta a sua Bíblia, para que nós possamos lê-la juntos, estudando. Estamos estudando o livro de João. Na semana passada nós falamos a respeito da cura de um paralítico. E como resultado desse momento da cura do paralítico, nós percebemos aqui uma oposição a Jesus. E curioso que Jesus, diante dessa perseguição, ele não se cala. Pelo contrário, ele faz aqui um discurso, né, falando sobre a sua missão. Vamos fazer essa leitura. Evangelho de João, capítulo 5, versos 16 a 18. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também que dizia que era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Lembre, irmãos, nós falamos que o Evangelho de João, ele tem essa característica de trazer mensagens exaltando o nome de Jesus como Deus. São 7 milagres, além das passagens, assim demonstrando o caráter, o poder de Jesus. E a importância de frisar que Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. A base da nossa fé está em Jesus ser Deus. Jesus não pode ser apenas um homem que veio na terra, um homem importante, um homem de boas ações, mas para nós, a nossa fé é firmada em Jesus como Deus. E por isso é importante nós estudarmos essas passagens. Por mais que a gente pense, né, não, mas eu acredito que Jesus é Deus, mas como isso precisa ser fortalecido dia a dia para nós, através do estudo da palavra, através dos milagres de Jesus, de estudarmos, né, como é bom a gente chegar tão próximo, ouvindo essas palavras, imaginar que existe um lugar, até hoje, onde Jesus passou, onde Jesus fez as curas, e assim para o testemunho. O título aqui que é trazido na Bíblia, a partir do verso 19, é Jesus explica a sua missão. Vou fazer a leitura aqui até o 23. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Repare que Jesus está falando a religiosos
que ao invés de recebê-lo como Filho de Deus, como Deus que foi anunciado nas Escrituras, estes estão procurando matá-lo. E ele diz: se vocês não recebem o Filho, vocês não recebem o Pai. E aqui ele vai mostrar que ele é Deus, ele faz essa afirmação. Como que eles iriam ter esse testemunho de que Jesus era Deus? A partir dos milagres de Jesus, a partir da vida de Jesus. E ele diz: o Filho é semelhante ao Pai. Ele veio para manifestar o Pai. O que ele havia acabado de fazer, curar um paralítico, era algo tão grandioso que eles deveriam estar ali, pensando naquele milagre, entendendo que ninguém poderia fazer aquilo senão Deus. Como que se cura um paralítico, irmãos? Um homem que não tinha movimentos e de repente carrega o seu leito. E eles sabiam que aquele homem tinha sido curado. Mas eles estavam mais preocupados com a guarda de um sábado. Está carregando a maca no sábado. Ou Jesus, depois ficou sabendo que era Jesus que havia curado o paralítico. Jesus fez uma cura no sábado. E Jesus então vai falar: olha, vocês estão negando o Filho, então estão negando o Pai. Toda essa argumentação está relacionada a isso. Aqueles homens que se diziam religiosos, que diziam conhecedores das Escrituras, negavam a própria Escritura, porque negar Jesus é negar o Pai, é negar as Escrituras que testificavam, que anunciavam Jesus. Vocês viram uma obra, que era a cura do paralítico. Obras maiores vocês vão ver. Que obras seriam essas? Mais uma vez, Jesus volta-se para a questão espiritual. É como que se dissesse: olha, a cura do paralítico é uma obra grandiosa, mas uma obra maior existe. A ressurreição, a vivificação. Vocês vão ver pessoas se convertendo, pessoas mudando de vida, pessoas que estarão junto do Pai, serão salvas e terão vida eterna. Então aqui o texto diz: maiores obras do que esta, e mostrará. Olha o verso 21. Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. A vivificação aqui é esse aspecto espiritual, primário, Nós vimos que aquela cura do paralítico foi importante, mas novamente Jesus encontrou com ele em outro momento e disse: vai, não peques mais para que não suceda coisa pior. Hoje até cedo eu citei novamente esse texto para a classe aqui, falando exatamente que coisa pior, como nós falamos no domingo passado, era ele perder a sua vida e salvação. O que havia de pior do que você ser paralítico, Não tinha mais nada pior do que ele não ter movimento, do que ele depender totalmente de outras pessoas. Então, como é importante aqui a questão espiritual. Que obra maior Jesus pode fazer na nossa vida? Dar saúde, dar um sustento, a nos abençoar com riquezas materiais, uma viagem de férias, uma comida boa. Graças a Deus, Deus tem nos dado muitas destas coisas, e são ótimas, e são maravilhosas. Tudo aquilo que Deus nos dá, o sustento, nós temos uma blusa para vestir, tudo isso é uma obra maravilhosa de Jesus. É de Deus, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas obras maiores Ele promete para nós: vivificar o nosso coração, transformar a nossa vida espiritual. E aqui Ele continua, Ele não para nesse momento na obra da salvação, mas Ele fala sobre a vida eterna. Olha o verso 24. Em verdade vos digo
quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Repare que o cristão ele é justificado, ele não vai ser julgado, porque ele já foi justificado. E ele passa da morte para a vida. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida, tem a salvação. Por isso que é muito importante nós conhecermos Jesus, falarmos da mensagem de Jesus. Cada detalhe que a Bíblia fala sobre Jesus, a gente precisa conhecer, para aumentar, para fortalecer a nossa fé. E quantas coisas temos aqui, né? Ensinos do próprio Jesus para nós. Então ele fala sobre a vida eterna. Ele continua explicando bem detalhadamente aqui, no verso 25, falando que os mortos ouvirão a voz do Filho, e os que ouvirem, viverão. E quem são esses mortos que vão ouvir a voz do Filho? Os que creram em Jesus. A vida eterna é para quem ouve o Evangelho e quem crê no Evangelho. E ele está falando, vocês são religiosos, mas vocês não creem em Jesus. Nós vivemos um tempo hoje de muita religiosidade, mas não uma fé verdadeira. O número de evangélicos no Brasil é um número alto, mas nós não estamos vendo um testemunho tão alto assim, uma mudança na população, na sociedade assim. E nós precisamos estar firmados em Jesus, não em uma religiosidade, não numa fé de movimentos, não numa fé de rituais, não numa fé de tantas coisas, senão Jesus, senão o conhecimento de Jesus, a fé em Jesus. Aí ele continua aqui, do verso 26 a 29, falando a respeito da morte, falando a respeito do dia final, que Jesus virá julgar. E repare que aqui nós estamos entrelaçando dois assuntos. Aqui há muita informação a respeito de Jesus ser Deus, de Jesus ser aquele que julga, aquele que salva. Jesus é o Deus que faz obras, que testifica a sua autoridade, e ao mesmo tempo a gente ouve muito falar a respeito de nós. E eu acho isso aqui maravilhoso, porque fala tanto que Deus é poderoso, e ao mesmo tempo fala que esse Deus poderoso, que esse Deus grandioso, ele está totalmente ligado à nossa história, à nossa vida. Quando você ouve uma história na televisão lá, falando lá de um Bill Gates, de uma pessoa importante, de uma pessoa rica, de uma pessoa famosa, você acha interessante aquilo, mas ele não tem nenhuma relação com você. Aí você poderia pensar, né? Ah, se eu fosse filha ou filho do Bill Gates, ou casada com um fulano de tal. Todas as vezes que a gente estuda sobre Jesus, a gente tem essa informação, você é filho dele. Olha que legal. Quando a gente tem um filho, né, que se destaca, que vence numa profissão, ou que vence em algum lugar, ou quando a gente o nosso pai, né, tem algum destaque, e a gente fica tão feliz com isso, porque a nossa família é parte de nós, e nós temos Jesus. E aqui as histórias são tão entrelaçadas, ao mesmo tempo que ele fala do seu poder, porque ele quer anunciar que ele é Deus para aquelas pessoas que o negavam, para aquelas pessoas que não davam importância para ele, que queriam matá-lo. E ao mesmo tempo ele fala dos filhos, que o propósito dele veio para nos salvar, veio para nos dar vida. E vem a hora em que os que acham no túmulo ouvirão a voz, sua voz e sairão. Verso 29, os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Jesus, esse grande Deus. Jesus, aquele que veio para cumprir a ordem do Pai. E aqui é um tema, né, complexo, falando a respeito do Filho, ao mesmo tempo que Jesus é Deus, mas Jesus também é esse Filho de Deus que veio para cumprir uma missão, que veio para, assim, testificar esse Evangelho, para que nós pudéssemos crer no Evangelho. Ele é o Filho de Deus.
Ele fala a respeito do testemunho. Como que vocês vão crer que eu sou Deus? Não simplesmente pelo que eu falo. Falar de si mesmo não é a melhor forma de você convencer alguém do que você é. Como que a gente demonstra quem nós somos? E aqui Jesus vai falar. João testificou dele, isso é bom quando tem uma outra pessoa que fala de você, né? João veio para anunciar Jesus. Mas ele fala, mas João simplesmente não é suficiente, né? É um testemunho importante, mas ele era uma lâmpada, versículo 35, e essa luz foi importante. Mas maior testemunho eu tenho, verso 33, que são as obras que meu Pai me confiou para que eu realizasse. Como que Jesus está dizendo? Eu venho a esse mundo e eu vou testificar que eu sou Deus. Essa testificação, ela é principalmente pelas obras que eu vou fazer. Aquilo que você faz diz e fala mais alto do que aquilo que você fala, isso é óbvio. Você pode fazer um discurso, não, eu sou um músico profissional, tenho tantos anos de carreira. Tá bom, senta ali e toca, né? Outro dia eu toco, né? Então o negócio não está muito bom. Às vezes você não precisa falar nada, né? Você senta ali e toca. Um bom entendedor já compreende. Eu penso na nossa vida. Ninguém precisa muito tentar convencer alguém de quem ele é. Mas a gente precisa simplesmente seguir Jesus. Seguir o caminho, fazer as coisas. Se eu preciso tentar convencer o outro, é porque a imagem que eu estou passando não está boa. Não está boa. E que imagem será que as pessoas têm de nós? Né? A imagem que as pessoas têm de nós está relacionada a como nós nos comportamos, o que nós fazemos. E Jesus disse, eu serei reconhecido, porque as obras que eu vou fazer, elas demonstram que eu sou o Filho de Deus. Os milagres de Jesus, capítulo 6, começa com a multiplicação dos pães. São milagres de Jesus. E repare que quem crê? Aqueles que são os chamados por Deus. Ele falou aqui nesse texto, né, nós já lemos a respeito de que aqueles que vão crer, que são aqueles que o Senhor assim deseja. Por isso que muitos ainda não vão respeitar Jesus, por isso que vão matar Jesus, mas ele cumpriu essa obra, porque seu ministério fez com que muitos se convertessem. Levantou discípulos, apóstolos, que mesmo sofrendo no mundo, testificaram de Jesus. E hoje nós estamos aqui, porque nós ouvimos a respeito de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Seu testemunho, João, as suas obras, e também aqui fala do Pai, né? Versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Aqui novamente ele vai chamar a atenção dos judeus que estavam negando Jesus. Versículo 39, curioso que às vezes a gente utiliza esse versículo, mas infelizmente ele está num contexto ruim aqui. Quando ele diz, examinais as Escrituras, porque julgais saber nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Então ele está falando que vocês examinam as Escrituras, estudam as Escrituras, mas não percebem o essencial. Elas testificam de mim, elas falam de mim. Ou seja, não tendes a palavra. Olha o verso 38. Não tendes a palavra. Por quê? Porque vocês não credes em mim. Quem não crê em Jesus não tem a palavra. Quem não entende a palavra, quem não crê na palavra como um todo, não tem a palavra. A Bíblia não é um lugar que você pode escolher o que você quer crer, o que você quer aceitar.
Você precisa de toda essa palavra. Tem uma passagem que fala a respeito disso, sobre essa fé que nós temos em Cristo, 2 Timóteo 3, 14 a 17, fala que nós devemos permanecer, né? Aqui é Paulo a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras. Então, aquilo que você aprendeu, permanece. Porque no decorrer da história, talvez você seja levado por alguns encantos filosóficos, aí algumas palavras que tentam suavizar a Bíblia para que se encaixe à realidade. Então, a Bíblia não foi feita para a gente se encaixá-la na nossa realidade. Nós temos que se encaixar na palavra e não o contrário. E o que a gente vê hoje tanto, irmãos? Bíblia de tudo quanto é jeito, para que se encaixe na realidade deles. Quantas pessoas estão reunidas hoje em torno de uma Bíblia, entre aspas, mas que eles só leem as partes que lhe interessam. Pessoas que estão praticando tantas coisas erradas, mas estão diante da palavra. Mas não precisamos falar dos outros, né, irmãos? Quantas vezes nós não temos esse cuidado de guardar a palavra? E aqui é muito sério, se você não tem guardado a palavra, você não crê. Eu creio, mas só não guardo. Não. Crer é guardar. Se você acredita que você tem que trancar a porta porque pode entrar um ladrão, eu creio, mas deixei aberta lá. Não tem problema não. Mas qual que é? Peraí, você crê? Se você crê, você segue. Então, a gente se justifica. Hoje também nós falamos bastante sobre isso na aula aqui, que a mente humana, nós estamos falando de Davi, quando a sua queda, a mente humana se justifica e ela cria uma série de mecanismos para permanecer no seu erro. Davi comete adultério e, de repente, ao invés de confessar a Deus, ele dá um jeito de matar o Urias, de repente, ele faz aquilo tudo, mas ele está achando que está tudo bem, né? Nós percebemos que a palavra precisa ser mantida. Mas vamos lá. 2 Timóteo 3, né, que eu estou lendo, no verso 15 fala que essa palavra, ela pode tornar-te sábio para a salvação, por onde? Pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Conhecemos Jesus, irmãos? Esse é o nosso objetivo, conhecer mais Jesus. Saber cada detalhe da vida dele, cada parte, cada milagre. Às vezes nós nos envergonhamos quando nós conhecemos tantas histórias, personagens por aí, criados, fictícios. Não vou citar nome, né? Porque não veio nenhum nome na minha cabeça agora, mas às vezes você conhece a história de um personagem, de uma série, e não conhece Jesus. Eu conheço Jesus. Então conta agora, você quer vir aqui contar o milagre de Jesus? Que a gente estudou semana passada, da cura do paralítico, com detalhes, né? Às vezes nós não conhecemos histórias que são simples de ser contadas, de ser guardadas. Mas vamos lá. Pela fé em Jesus, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele então continua falando a respeito dele, e aí ele falou a respeito da ressurreição dos mortos, e estou no 38 agora. Também não tendes a sua palavra. É aqui que eu tinha parado, né? Eu estava meio distante de onde eu parei. 38.
Para quem ele está falando isso? Para os judeus. Porque se vocês não creem em mim, vocês não têm a palavra. Porque a palavra testifica de mim, a palavra fala de mim. 41. Eu não aceito a glória que vem de homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. É mais fácil você receber alguém, uma pessoa que se considera importante, do que receber Jesus. 44. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único? Fala num contexto de religiosidade, num contexto em que as pessoas estão mais preocupadas em como elas estão se destacando e querem se destacar mais umas do que as outras, premiando umas às outras. Irmãos, nós temos que ser um pouquinho mais de João Batista, né? Não importa, importa que ele cresça, que eu diminua. E às vezes nós estamos preocupados com como eu sou visto, como as pessoas estão me atentando para mim, né? Esquecendo de Jesus. Às vezes nós estamos mais dando glórias uns aos outros do que dando glória a Jesus. Quantas vezes as pessoas se reúnem, eu sempre falo isso em torno de alguns eventos, mas não que o evento não tenha Jesus, mas que em todo o tempo nós podemos nos reunir em torno de Jesus. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito, de que meu Pai me enviou. É uma repetição, quando ele fala que as obras dele, as obras falavam a respeito de quem ele era, de quem Jesus realmente era. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Versículo 38. Não tendes a sua palavra permanente em vós. Examinai as Escrituras. Já lemos esse, né? Mas eu voltei aqui novamente, perdão. Como Jesus vem falando, vem mostrando a respeito da palavra, a respeito da verdade. Só faltou a parte final aqui, quando ele fala a respeito de Moisés. Vocês examinam a Escritura e não me viram. Vocês estão tão seguidores de Moisés, mas Moisés falou a respeito de mim, então vocês não seguem nem Moisés. Lembra o que eu falei no início, irmãos? Ele cura o paralítico. E esse paralítico falou para os judeus que era Jesus que tinha curado. E aí eles procuram matá-lo. E o que Jesus faz? Jesus não tem medo, ele está ali para anunciar, para falar. E ele anuncia que ele é Deus, que ele é Salvador, que ele é o juiz. E que quem crê em Deus é vivificado, quem crê em Deus tem a salvação, quem crê em Deus tem a vida eterna. Irmãos, nós vamos concluir. Jesus é aquele que nos vivifica. Nós temos Jesus. Mas Ele não só nos vivifica, como nós falamos na nossa vida espiritual, não nos fortalece na nossa vida material. Mas Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. Jesus é aquele que nos ressuscitará dos mortos. Uns para o juízo e morte eterna, mas nós, os que cremos, para a vida
eterna, para a vida eterna. Nossa preocupação, nosso desejo deve ser conhecer mais de Jesus, glorificar a Jesus, servir a Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que ao mesmo tempo tem todo esse poder, ele está ligado a nós. E não há causa perdida para nós, porque nós temos Jesus. Nós possamos glorificar a Deus. Na semana passada nós falamos a respeito da cura do paralítico e dissemos que em meio à multidão de perdidos, ele escolheu um. Em meio à multidão de enfermos, ele curou um. E a sequência aqui, ela é o mesmo capítulo. Que bênção que nós temos, irmãos, em meio a tantas pessoas que não creem, que não conseguem, que perseguem o Evangelho e perseguem Jesus, que perseguem a palavra, perseguem Jesus. Eles não sabem disso, como esses judeus não sabiam. Em meio a tantos, nós temos conhecido Jesus. Ele cuida da nossa vida, como cuidou da vida desse paralítico, tanto fisicamente como espiritualmente. E Ele quer que nós estejamos seguindo em fé, fortalecidos, buscando o perdão, abandonando os nossos pecados. Vai, não peques mais. Jesus é aquele que vem até nós. Nós estávamos perdidos. Nenhum de nós tem força para seguir Jesus. E quando eu quero seguir Jesus, eu faço esse compromisso com Jesus, mas porque Ele assim possibilita eu fazer esse compromisso. Nós nos rendemos a Jesus e a nossa oração é: Senhor Jesus, eu não tenho forças, eu não desejo seguir o Senhor, mas que o Senhor Deus venha e me ache, para que eu possa segui-lo, para que eu possa buscar Jesus. Falamos que o paralítico estava buscando a solução no lugar errado, né? Num tanque que se movia uma água, que um anjo vinha. Não busque solução para a sua vida. Não busque resolver os seus problemas através de sugestões que esse mundo dá, como aquele local lá de templo pagão. Busque Jesus. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra, Deus. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, nos abençoe para que nós possamos mais e mais conhecer a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou o Seu Filho para que viesse a este mundo anunciar essa grande verdade. E depois de testemunhar, depois de demonstrar, ó Deus, assim a sua existência, Ele morreu na cruz para nos salvar, ó Deus, nos dando vida. Pai amado, nos ajude, ó Pai, a mais e mais firmar as nossas vidas nessa verdade. O mais importante é crermos no Senhor, é vivermos, ó Deus, pela fé no Senhor, confiantes nessa graça de salvação e vida eterna, ó Deus. Que o Senhor assim nos abençoe, acrescente a Tua palavra aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.